Vai dar certo. Fala galera, canal do Mundo Sombrio. Bom, hoje eu vou falar pra vocês sobre alimentação equilibrada. Mas deve ser pergunta, né? Por que esse cara tá de casado, né, mano? É porque hoje tá fazendo muito frio, mano. É mentira! Muito frio aqui. Mas galera, como você vai logo deixando aqui like, se inscrevendo aqui embaixo no canal e também apertando o sininho da notificação para decidir se inscrever nenhum vídeo do canal, ok? Mas então é isso, sem mais delongas para o vídeo. Bora. Ele fez ele. E o policial? É porque realmente vou dar um zoom na cara dele e colocar... Não, zoom não. O grupo dos cereais inclui arroz, milho, pães e massas, além de tubérculos e raízes, batata inglesa, batata doce, mandioca, cará ou inhame. Salvo indicação médica, os cereais devem ser consumidos em maior quantidade do que os alimentos dos outros grupos, porque fornecem principalmente carboidratos que servem de fonte de energia ao organismo. Os cereais também contribuem com um pouco de proteínas, algumas vitaminas, sais minerais e fibras. Deve-se dar preferência a alimentos feitos à base de cereais integrais ou enriquecidos. Eles contêm mais fibras, vitaminas e sais minerais. O pão integral é um exemplo de alimento feito com cereal integral. Quanto aos alimentos enriquecidos, temos o arroz parbolizado, que recebe um tratamento que conserva as vitaminas do complexo B, geralmente eliminadas pelo processo de industrialização. Fornecem principalmente vitaminas, sais minerais e fibras. No Brasil, há uma variedade imensa desses alimentos. Veja algum deles, entre muitos outros exemplos, em ordem alfabética: abóbora, abobrinha, acelga, agrião, alface, berinjela, beterraba, brócolis, cebola, cenoura, chicória, couve, couve-flor, espinafre, pepino, pimentão, repolho, salsa e tomate. Procure incluir em cada refeição um alimento rico em beta-caroteno, como a couve, os brócolis, a cenoura, a abóbora, o espinafre e o tomate. A vitamina C é encontrada nos brócolis, tomate, repolho, pimentão e espinafre. As verduras e legumes devem ser cozidos em pouca água ou no vapor, inteiros ou cortados em pedaços grandes, para evitar a perda de vitaminas e sais minerais. Dê preferência a verduras e legumes da estação. Eles são mais frescos e também mais baratos. As frutas fornecem em geral carboidratos, vitaminas, sais minerais e fibras. É importante consumir todo dia pelo menos uma fruta rica em vitamina C, laranja, manga, goiaba, caju, por exemplo. Dê preferência a frutas frescas e da estação. No Brasil, há uma imensa variedade de frutas. Além das frutas mais comuns, que são consumidas em vários países, existe uma grande variedade de frutas regionais. Muitas delas podem ser consumidas em forma de sucos e refrescos, e certamente a quantidade de sabores das frutas supera a dos refrigerantes que se encontram no mercado. Leite, queijos e iogurtes. Fornece principalmente cálcio, vitamina D, proteína e gordura. O cálcio é importante na fase de crescimento para formar os ossos. Os lípidos, principalmente os de origem animal, podem favorecer em certos casos o depósito de colesterol nas artérias, as doenças do coração e a obesidade. Para evitar esses problemas, os adultos devem escolher leite e derivados com menor quantidade de gordura. As crianças, adolescentes e gestantes devem consumir o leite integral, exceto nos casos em que há indicação médica contrária. Nesse grupo encontram-se a carne de boi, de ave, de peixe, miúdos, ovos e leguminosas, feijão, ervilha, soja, lentilha, grão de bico, amendoim, além de castanhas e nozes. Fornece principalmente proteínas, além de lípidos, alguns minerais, especialmente ferro, e algumas vitaminas do complexo B. Para diminuir a gordura e o colesterol, devem ser escolhidas carnes magras, frangos e peixes, consumidos de preferência grelhados. Evite comê-los fritos. É recomendável também remover a gordura visível da carne e a pele do frango rico em colesterol. A tradicional mistura de arroz com feijão, 2 partes de arroz para 1 de feijão, é uma boa fonte de proteínas, principalmente se adicionarmos um pouco de proteína de origem animal, como carne, peixe ou ovos. Uma das maneiras de proteger o alimento com a proliferação de bactérias consiste em mantê-lo refrigerado. Ao baixar a temperatura, as transformações químicas que ocorrem no ser vivo diminuem de velocidade. Isso significa que a velocidade de reprodução de muitos micro-organismos também diminui. E é por isso que a geladeira ajuda a conservar o alimento. A refrigeração não mata os micro-organismos, apenas interrompe ou diminui sua velocidade de reprodução. Mas a maioria dos micro-organismos interrompe sua reprodução entre 14 graus Celsius e 18 graus Celsius.
Por isso, o congelamento é uma técnica muito usada para conservar os alimentos até que eles cheguem ao consumidor. No processo chamado pasteurização, o leite é aquecido a uma temperatura entre 72 graus Celsius e 75 graus Celsius por 15 a 20 segundos em equipamentos especiais e depois resfriado rapidamente. Ferver os alimentos é uma das formas mais usadas para matar micro-organismos. No processo de pasteurização, um pequeno número de bactérias que geralmente não são prejudiciais à saúde podem permanecer vivos no leite. Por isso, esse leite deve ser mantido na geladeira, mesmo quando fechado, para não estragar por fermentação. Deve-se também ferver o leite antes de tomá-lo. O leite longa-vida é submetido de 2 a 4 segundos a uma temperatura entre 130 graus Celsius e 150 graus Celsius. Por isso, ele é também chamado de leite UHT. Nesse processo, todos os micro-organismos são eliminados e esse leite pode ser conservado quando ainda fechado fora da geladeira e bebido sem ferver. Depois de aberto, porém, deve ficar na geladeira e ser consumido em até 3 ou 4 dias. Mas em ambos os tipos de leites é fundamental observar a data de validade do produto escrito na embalagem. Em alguns alimentos industrializados, outros métodos são empregados, já que o calor pode alterar o sabor ou o valor nutritivo deles. Uma das técnicas consiste em adicionar substâncias químicas, aditivos químicos, que matam os micro-organismos ou impedem que eles se reproduzam. Além de conservar os aditivos, dão cor, aroma, sabor ou consistência a um produto. Do mesmo modo, altas concentrações de sal retiram água dos germes, impedindo sua sobrevivência ou reprodução. É a técnica do salgamento. O mesmo resultado é obtido com altas concentrações de açúcar. Já a defumação é uma técnica antiga. Consiste em expor o alimento à fumaça, que contém substâncias capazes de impedir o desenvolvimento de micro-organismos. É usado para conservar certas carnes. São alimentos como sorvetes, balas, bolos, doces, chocolates, entre outros. Além de gordura, eles contêm muita sacarose, ou açúcar comum, e geralmente, apesar de terem uma grande quantidade de calorias e de gordura, não contém a quantidade adequada de vários nutrientes importantes, como algumas vitaminas, fibras e determinados minerais. Por isso, o consumo excessivo desses produtos diminui o apetite sem satisfazer as necessidades nutricionais do indivíduo. Além disso, pode levar à obesidade excessiva de gordura saturada, que se encontra, sobretudo, em alimentos de origem animal, e de gordura trans, gordura ou óleo hidrogenado. Se uma pessoa está obesa, deve procurar um médico, que vai verificar, por exemplo, se não há nenhum problema glandular. O médico poderá indicar uma dieta em que o total de calorias ingeridas seja menor do que o total de calorias gastas. Isso pode ser conseguido reduzindo-se a ingestão de alimentos ricos em açúcares e gorduras e praticando-se com regularidade algumas atividades físicas. Caminhadas, por exemplo.